Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de prece, de trabalho, de serviço e de vibração, né? E que cada um de nós encontre aqui aquilo que veio buscar essa noite, né? O remédio da qual estamos necessitados, cada um de nós, que seja nos ofertado por esses amigos espirituais que já estavam aqui muito antes de adentrarmos a essa casa, preparando o ambiente para que a gente pudesse se sentir como estamos nos sentindo nesse momento, numa chuva de bênçãos que recebemos aqui nesse hospital. Então hoje a proposta de tema para a nossa reflexão da noite está no item da Lei de Conservação, no Livro dos Espíritos, o limite entre o necessário e o supérfluo. Então, eu queria começar as nossas reflexões da noite falando sobre um livro que eu estou lendo de uma psicanalista. Ela chama Maria Rita Kell. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver algum estudo dela, de ler algum livro dela, mas ela é uma psicanalista muito atual, muito boa, né? E ela trata sobre o tema da psicologia social, da psicanálise social, né? E nesse livro, O Tempo e o Cão, ela traz uma reflexão na introdução muito interessante sobre alguns eventos que a gente está vivendo na nossa sociedade. Ela defende a ideia de que muitas patologias que a gente enfrenta hoje, elas são fruto de traumas sociais que são vividos por eventos muito traumáticos na nossa sociedade e que vão deixando resquícios em nós, né, a nível coletivo. Então ela usa o exemplo da Câmara de Gás, por exemplo, né, daquele evento horrível na Alemanha, em que muitos judeus, né, foram assassinados nas câmaras de gás. E ela fala o seguinte, que foi um evento tão violento que quando a gente vai estudar a Alemanha, hoje os alemães têm muita dificuldade de rememorar, de falar sobre o que aconteceu na Alemanha. Eles sentem muita culpa, a maioria dos alemães é uma sociedade muito envergonhada, né, pelo que aconteceu. Então, é dificílimo conversar com o alemão sobre o que aconteceu sem que ele sinta muita culpa e muita vergonha. E ela fala que esse evento de culpa, né, esse evento de violência na Alemanha, gerou vários eventos posteriores advindo desse evento coletivo. Por exemplo, um sistema neonazista, né, que surgiu na Alemanha após alguns anos, né, dessas atrocidades feitas. Eles não conseguiram falar sobre o que aconteceu e depois surgiu o neonazismo, quer dizer, tiveram que viver aquilo tudo de novo, o nazismo de novo, eles recriaram aquilo, porque não deram conta de falar sobre aquilo, de elaborar, né? E aí, quando essa autora fala do Brasil, ela fala o seguinte, que o Brasil ele é um país muito violento. Várias cidades, várias capitais do Brasil são permeadas por assaltos horríveis, homicídios, né, sequestros. É um país de muita corrupção, de muita violência. E aí ela explica isso a nível de psicologia social da seguinte forma. A gente teve 2 eventos muito traumáticos no Brasil a nível coletivo de violência. O primeiro, muito marcante, foi a escravidão, o período da escravidão, né? Porque foi um período no Brasil extremamente violento, injusto, de muita maldade. E o segundo evento de muita violência é a ditadura militar, que foi um período de extrema violência com os brasileiros. E a Maria Rita Kell, ela fala nesse livro que a gente vem colhendo os frutos dessas atrocidades até hoje, escravidão e ditadura, onde o nosso coletivo ainda é corrupto, violento. Inclusive nós precisamos nos educar
educar todos os dias, para que a gente não caia na agressividade, na violência e na corrupção. O exemplo é furar uma fila, né? A gente tem que ficar se educando. Nossa, eu estou com tanta pressa, mas não é certo. A gente tem que ficar se lembrando, né, de que não é certo. E, gente, por fim, essa autora, ela fala de uma patologia que é o mal do século. Qual que é? Depressão. E ela vai refletir, ela vai refletir sobre a depressão falando, se a depressão, assim como a violência, assim como a melancolia, assim como o neonazismo na Alemanha, também é algo social, porque o mal do século, o que isso quer dizer? Várias pessoas têm a patologia. O que será que pode, qual trauma deve ter acontecido na nossa sociedade que pode ter gerado a depressão? Ela começa a se perguntar isso, né? E aí, através de muito estudo na área de psicologia, da psicanálise, ela chega à conclusão que a depressão é o resultado de um tempo muito trevoso no qual o consumismo começou a ficar exacerbado. Olha que interessante. A globalização chegou, então a comunicação ela se fez muito mais rápida com a tecnologia, muito mais fácil. Hoje em dia, se um filho nosso, um parente nosso vai para a Alemanha, para o Chile, eu tenho uma prima morando no Chile, a gente conversa, né, quase todos os dias pela tecnologia. Então isso chegou, é muito fácil, nos unindo, mas ao mesmo tempo chegou uma ditadura do consumo que é incrível. Como que a mídia, como que as propagandas na TV, como que o que a gente lê, como que o que a gente tem acesso está virando sobre tenha muito, tenha mais. Eu não posso ter só um óculos, tem que ter vários. Eu não preciso de 3 blusas de frio, porque chegou o inverno, as lojas já colocaram aquele monte de tricô lindo, né? Então tem que ter vários, de várias cores, de várias estampas. Não só sobre isso. Esses dias eu estava num seminário de um psicanalista muito bom também, o Henrique Silva, e ele me abriu os olhos para uma coisa que eu nunca tinha, quer dizer, já tinha me incomodado, mas eu nunca tinha visto como essa maneira que ele colocou. Ele falou assim, gente, eu amo ler, o Henrique Silva falando, né? É um doutor em psicanálise e psicologia. Eu amo ler. Ele falou, mas tem uma coisa que anda me intrigando sobre leitura. Hoje em dia as pessoas estão assim, quantos livros você já leu esse ano? Posta lá no seu Instagram, no seu Facebook. Quantos livros essa semana? Ele fala, gente, até a leitura está virando um jogo de competição, de consumo. Eu tenho que consumir livro e mais do que isso, consumir informação. Eu tenho que lembrar tudo que eu li e falar de tudo que eu sei. Gente, como que a gente não ia colapsar em algum momento com esse consumo todo que está sendo imposto para a gente? Então, quando a gente vai tendo filhos, às vezes também, né? Nossa, eu não tive nada na minha infância. Faltou muita coisa para mim. A uma época da minha vida faltou até comida. Aí a gente tem uma frase perigosíssima. Os meus filhos não vão passar por isso. Perigosíssima essa frase. Porque o que nos construiu como seres que somos, muitas vezes resistente às frustrações, resistente às dores, foi a falta. Só que a gente não quer que falte para os nossos filhos. O Lacan, estou falando só de psicanalista hoje, né? Mas o Lacan, que é um psicanalista super famoso, que é seguidor do Freud, ele usa uma brincadeirinha muito interessante, porque ele fala que se alguém chega para te assaltar e fala assim, a sua bolsa ou a sua vida, qual que você escolhe? E aí o Lacan fala, se você escolher sua bolsa, você vai ficar sem sua vida. Então eu preciso, às vezes, optar por ficar com a vida, perder a bolsa. Só que o que a gente quer na atualidade? Tudo. Eu quero a vida, não quero perder minha bolsa. E aí a gente vai morrendo aos poucos, porque a gente não sabe perder e a gente está ensinando para a nova geração a não perder também. Meu filho, não perca nada. Eu também vou me esforçar para não te mostrar que eu perco.
Esses dias eu atendi uma paciente no meu consultório que estava sofrendo muito. A minha paciente, na verdade, era a filha dela, uma criança, né? E aí eu fui conversar com ela no consultório e ela estava sofrendo muito, mas um sofrimento intenso mesmo, à beira da depressão. Porque ela me falou o seguinte: minha filha está indo mal em matemática. Só que, Lívia, eu faço tudo certo. Eu não sei por que ela está indo mal em matemática. Eu falei: como assim você faz tudo certo? Ao que você está se referindo? E aí ela falou assim para mim: eu nunca contei para ela que eu fui mal em matemática. Como é que ela está indo? Eu nunca contei da minha experiência que eu fui mal. Falei: vamos pensar juntas aqui um pouquinho diferente então. Vamos comunicar para ela que você já foi mal em matemática e faz parte. A gente ir mal em alguma coisa, em algum momento na vida, que a gente não é bom em tudo, que a gente falha. Vamos comunicar para sua filha que você é humana, que você é vulnerável, que você é frágil. Vamos ver se ela não melhora pelo menos um pouquinho em matemática, quando ela perceber que ela pode ir mal, que está tudo bem. Batata. A gente fez isso e a filha começou a lidar melhor com a matemática, com a dificuldade que ela tinha mesmo, né? Nossa Senhora, se eu contar para vocês a matemática da minha vida, quando eu atendo criança, eles vêm me perguntar, né? Às vezes é uma pergunta muito de criança, né? Lívia, se você pudesse ter uma habilidade nova na sua vida, qual que seria? A minha seria voar, né? Eles falam assim. Aí eu falo: a minha é ser boa em matemática. Tudo que eu queria de habilidade na minha vida. Então, assim, gente, faz parte. Só que a gente quer tudo hoje. Quer que os nossos filhos não vão mal em nada, que não errem, que não falhem. E aí a gente começa a se impor também: eu não vou falhar. Eu não vou mostrar para o meu filho que eu erro. Nossa, a gente está adoecendo em massa com esse comportamento. Mas sabe o que é o pior? Além da gente estar se adoecendo, a gente está adoecendo nossas crianças com esse comportamento de não poder perder, de não poder errar. A gente precisa pôr a cabeça no lugar e nos dizer: eu posso errar, eu sou humano. Por que eu estou falando isso nesse momento? Porque nessa de não poder errar, chega esse consumo, essa coisa de seja o melhor. E aí a gente começa a entrar numa competição. Eu tenho que viajar pra caramba, eu tenho que ter roupas boas, eu tenho que ter uma casa maravilhosa, eu tenho que deixar bens para os meus filhos, eu tenho que ser o melhor no meu trabalho, eu tenho. E nessa exigência de eu tenho que ter, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser imagem, e as redes sociais hoje contribuem muito para isso, o que acontece? A gente adoece. Por quê, gente? O nosso objetivo, nós que conhecemos pelo menos um pouquinho da espiritualidade, o nosso objetivo aqui na Terra não é, como diria Joana de Ângeles, o nosso aprimoramento material. O nosso objetivo na Terra é o nosso aprimoramento espiritual. Mas nós estamos andando muito distraídos disso. Tudo nos distrai. Qualquer coisa na nossa vida que a gente não concorda, que vai contra o que a gente acredita, como deveria ser a nossa vida, a gente já se distrai do que é realmente importante. Então, às vezes, vem um luto na nossa família, que nos pega de surpresa, a perda de um ente muito querido, e a gente muito distraído do que é o verdadeiro objetivo da vida, que é o aprimoramento espiritual, a gente não dá conta dessa perda. E a gente se revolta contra Deus. Por quê? Por que comigo? Às vezes uma doença nos acomete aqui na carne, doença muitas vezes do corpo físico, necessárias para o nosso crescimento e para a nossa evolução. E aí a gente o que faz às vezes? Se revolta. Por que eu? Por que comigo? Numa briga, como se fôssemos Deus. Como se entendêssemos de fato do que necessitamos, mas não entendemos completamente.
Tudo que nos cabe é a fé, mas não uma fé cega, a fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz como proposta. Uma fé científica que nos mostra, meus amigos, por A mais B, e nos prova de que não somos seres materiais, somos seres espirituais vivendo uma experiência corpórea, uma experiência na matéria. Então, o supérfluo, o muito, aquilo, né, gente, que nos prende, as armadilhas da matéria, os vícios, as paixões. Eu costumo falar, né, que a gente precisa observar até o cafezinho que a gente toma. Como que a gente está tomando esse cafezinho? Porque se vira 10 xícaras de cafezinho por dia, tem alguma coisa errada com a gente. Tem algum vazio que a gente está querendo preencher com esse excesso. A alimentação, a gente precisa observar como que a gente tem se alimentado. Porque se existe uma compulsão alimentar em algum momento, esse excesso está querendo encobrir alguma falta. Se eu estou me viciando em série na Netflix, se eu estou querendo ficar o dia inteiro ali assistindo, esse excesso quer encobrir alguma falta. No âmbito sexual, se eu não estou equilibrando as minhas energias sexuais, se eu estou querendo supérfluo muito disso, se eu estou me envolvendo na sensualidade, nas paixões desenfreadas, esse excesso quer encobrir alguma falta. Então, é do mais simples do cafezinho até o mais sério, como as drogas, como o sexo, como também a alimentação que a gente precisa observar. Gente, tem pessoas que estão se endividando e sofrendo muito para ter coisas materiais que não precisam. Então, o Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante espírita, que eu gosto muito, um estudioso espírita, ele fala que na vida a gente tem 2 tipos de sofrimento. Um sofrimento é aquele que vem até nós e que não dá para fazer nada quanto a isso, a gente precisa trabalhá-lo, né? Nossa, o que eu vou fazer com isso e tal, como é que eu vou ter fé para lidar com isso? E tem um outro tipo de sofrimento, que é aquele que a gente corre atrás, que a gente busca. Esse, meus amigos, a gente não precisa ter. A gente pode evitar o nosso envolvimento com vícios, com paixões desenfreadas. E não estou falando nem coisas referentes só à matéria, não. Os vícios espirituais também. No Livro dos Espíritos, a gente tem a valiosa informação que os maiores males que nos acometem é o orgulho e o egoísmo. O pior dos vícios são esses que geram todos os outros. Se eu não me vigio, eu vou agir muito como uma pessoa egoísta, muito como uma pessoa orgulhosa, e isso vai drenando as minhas energias para produzir, para servir, para trabalhar, para me doar. Cada um de nós tem uma missão aqui na Terra. Seja a dona de casa que está ali, fazendo aquela comidinha gostosa, cuidando das crianças, lavando a roupa, deixando tudo limpinho para a família, até para o trabalhador que está o dia inteiro fora de casa, naquele cansaço para prover, desde o presidente até o jardineiro. Cada um de nós tem uma missão preciosa, que precisamos fazer valer a nossa existência aqui na Terra, o que viemos cumprir. E se a gente se envolve pelo supérfluo, se a gente drena a nossa energia querendo ter aquilo que não precisamos, é sofrimento na certa, né? Então a gente precisa parar um pouco de andar tão distraídos pela vida, nós que já temos algum conhecimento, né, da espiritualidade. Então, a gente no Livro dos Espíritos pega um item necessário e supérfluo. A pergunta 715. Kardec pergunta para os espíritos: como pode um homem conhecer o limite do que é necessário? E os espíritos respondem: aquele que é ponderado o conhece
por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Quantos de nós já tivemos que sofrer muito para perceber que algo era supérfluo na nossa vida? Eu dou muito exemplo quando eu falo disso, né, da festa de aniversário de criança, que tem aquele tanto de docinho, e que às vezes a gente vai, quem gosta de docinho, e se entope de brigadeiro. O nosso corpo, ele mostra pra gente. Ele dá uma dor de barriga depois, a gente sofre no banheiro, né? O nosso corpo nos sinaliza o tempo todo o que é o necessário e o que é o supérfluo. Só que às vezes a gente teima. Chega na outra semana, na outra festinha e come aquele tanto de docinho de novo. Dor de barriga. O que mais a gente quer para perceber que a gente só precisa do necessário? E o necessário é muito simples. Pergunta 716. Kardec. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E os espíritos respondem, sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das suas necessidades, porém os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Fecha aspas. O que eu estou criando na minha vida que eu não tenho necessidade? É uma ótima pergunta. Porque a gente começou a exposição dessa noite falando da depressão, né? Na visão de Maria Rita Kell, que geralmente o mundo de consumo e de necessidades ilusórias gerou um trauma coletivo na sociedade de muitos casos de depressão. Isso a nível material, tá, gente? Tem a nível espiritual também, obviamente, várias causas para a depressão, mas a nível material e psicológico a gente fala dessa sociedade de consumo insaciável. Só tem uma finalidade, o caminho de buscar o que não é necessário para nós: as angústias. A gente vai cair uma hora ou outra num vazio, numa angústia, quando a gente fica buscando na nossa vida o que não nos é necessário. A gente precisa refletir muito espiritualmente, nós que somos seres espirituais nessa experiência na matéria. Será que o que eu tenho buscado na minha vida é realmente importante? Hoje, cada um de nós aqui presente, é possível que estejamos passando por um sofrimento muito profundo. Vamos nos fazer uma pergunta sobre o nosso sofrimento nesse momento, sobre a dúvida que está na nossa mente, sobre a angústia que nos trouxe até aqui essa noite. Será que o que está movendo a minha preocupação nessa questão, nesse problema que eu estou na minha vida, será que isso é importante para mim? Será que eu tenho controle sobre isso? Sobre esse problema? Se eu tenho algo para fazer real, eu faço, eu vou agir. Mas muitas coisas que a gente tem sofrido na matéria são por ilusão, nem são tão importantes. Nem são tão importantes. Então a gente precisa se fazer essa pergunta sobre os nossos sofrimentos. Pergunta 717, Livro dos Espíritos. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Uma coisa que eu gosto muito de pensar, gente, é que a riqueza não é o mal. O dinheiro não é o mal. O dinheiro é bênção. A riqueza é bênção. O mal é quando a gente quer conseguir essa riqueza a custo do prejuízo de outro. Essa é a causa de efeitos muito dolorosos na nossa vida. Às vezes até de outras vidas, né? Às vezes tem uma coisa terrível que nos acontece e a gente não... Nossa, eu sou tão bom nessa vida, eu nunca passei a perna em ninguém. Esses dias eu ouvi isso de uma pessoa, né? E eu não sei onde eu estou errando, que eu estou numa fase da minha vida que todo mundo está passando a perna e eu nunca passei a perna em ninguém. E a pessoa é espírita, né? E aí eu pude ter liberdade de falar com ela: minha querida, mas você já pensou que as causas
causas dos nossos sofrimentos não estão só nessa vida? Que às vezes em outra a gente já passou a perna em muita gente e hoje a gente pode se educar com essas situações, sem se vingar, sem querer dar o troco. Então, se é assim mesmo a vida, eu vou começar a passar a perna em todo mundo. Todo mundo está passando em mim. Qual que é o mal? Muito. O mal é muito. Eu gosto muito de dizer, gente, que a gente vive numa era cristã em que agora a gente pode ser cristão. O que isso significa? Os primeiros cristãos que seguiam o Cristo, eles eram mortos nos circos lá em Roma. Vocês lembram disso? Os leões os devoravam por eles serem cristãos. Os primeiros livros da codificação de Allan Kardec foram queimados numa fogueira. E Kardec disse, que bom, porque isso vai dar visibilidade para a doutrina, né? E hoje a gente vem numa casa espírita no domingo à noite sem ser queimado, sem ser devorados por leões. Então não está mais na época da gente ficar morrendo pelo Cristo. Não é esse o testemunho proposto para nós no Cristo. A gente está vivendo numa era que a proposta é a gente viver pelo Cristo e não morrer. Como que a gente vive pelo Cristo? É dando testemunho dia após dia da nossa prontidão, da nossa lealdade ao Criador, do nosso conhecimento ainda que humilde, muito simplório, de que a vida não acaba. Somos seres imortais. Hoje eu conversava no almoço com uma pessoa e ela falou que era a favor da pena de morte no Brasil. E a pessoa falou de uma forma assim, muito pesada, né? Com muita mágoa, muita raiva, talvez por já ter passado em coisas na vida muito pesada, né? É um tema polêmico, né, gente? Ela é muito a favor da pena de morte. E na hora me veio um ímpeto. Eu falei assim, nossa, eu não sou a favor. E aí a pessoa fez assim, Lívia, até aconteceu alguma coisa com a sua filha. Quando acontecer alguma coisa com ela, você vai ser a favor. E me veio um ímpeto de responder na visão espírita. Só que a pessoa é de uma outra religião. E eu pensei que não era o momento de entrar naquilo, naquela hora, né? Eu fiquei só emanando pensamentos. Mas aqui entre nós, trazendo a discussão do almoço. Gente, adianta matar para punir? Se a vida não acaba? A gente vai encontrar o assassino do nosso filho no plano espiritual, Mauro, no exemplo que ele usou da minha filha, né? Eu vou ter que encarar o ladrão, o assassino, o sequestrador em algum momento no plano espiritual. A vida, ela não acaba. É uma ilusão achar que tudo se resolve aqui na matéria, porque muita coisa não. O que nos cabe na Terra enquanto encarnados? O nosso aprimoramento espiritual. Então, tudo aquilo que é mais difícil para eu aceitar, tudo aquilo que é meu calcanhar de Aquiles, isso aí eu já caí muito, viu? Em várias vidas. Se isso me machuca, se eu tenho dificuldade no poder, eu já caí em muitas vidas no poder. Se o meu calcanhar de Aquiles é o álcool, se eu sinto que eu tenho uma questão ali com álcool, opa, deixa eu ficar ligado aqui, porque eu já caí, então, em muitas vidas pelo vício do álcool. Essa é a nossa proposta espírita, dessa linda doutrina, não é proibir nada. A gente não tem proibições, né, da doutrina espírita, porque o que vale é a nossa consciência. E nós estamos aqui essa noite para acender as nossas consciências para o que é importante para nós e o que não mais é importante. Tem vícios que já podem ficar no passado. A gente não precisa mais não faz diferença. Né? Paixões que não são mais necessárias no nível espiritual que a gente está, de algum conhecimento de mortalidade. Vingança? Não adianta mais para mim não. Me vingar? Para quê? A única coisa que eu vou conseguir com a vingança é me colocar no mesmo patamar energético do outro que me atacou. E aí brecha para a obsessão espiritual. Porque o que os nossos irmãozinhos desencarnados, que ainda estão numa baixa faixa vibratória, o que eles precisam para conseguir nos obsediar é uma queda nossa, é uma falha, é um descuido, é uma invigilância que eles ficam esperando, né? Então a gente precisa ter muito cuidado.
Voltando na resposta, ouviram a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Então o problema não é ter o dinheiro, não é ganhar bem no fim do mês. O problema é quando isso é às custas de alguém. Então a gente que vive num mundo de tanta fome, principalmente num país ainda, né? De tanta fome, de tanto sofrimento, de tanta escassez, de tanta falta, o que nós, numa talvez posição privilegiada financeira, de saúde mental, de saúde física, o que eu posso movimentar para me doar, para me entregar pelo outro que precisa? A gente sabe que até a desigualdade social é um instrumento de evolução para o rico e para o pobre. Talvez muito mais difícil para o rico, inclusive, né? Porque ele está sendo testado em todas as suas vaidades o tempo todo, o seu egoísmo, né? Eu não vou abrir mão. É a questão da bolsa, né, do ladrão. Me dá a sua bolsa ou a sua vida? Ah, tira minha vida então, que eu quero minha bolsa. Que foi R$1.000 essa bolsa, eu não vou te dar. Gente, entendem a seriedade disso? E aí tem um último comentário aqui, né, depois dessa questão, que é o seguinte: nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou, olha só, a gente inventou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem, não. O nosso objetivo, né, gente, não é viver como selvagem, não comer, não se alimentar, não vestir, não tomar o nosso banho, esse privilégio dos brasileiros herdados pelos índios, né? Essa mania da gente tomar banho, que delícia, né? Não é sobre isso. Ele continua: tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há de que da religião só tem a máscara. Uma vez uma pessoa muito querida para o meu coração adoeceu de depressão, muito querida. E era um trabalhador espírita fenomenal. Aplicava passe, orador espírita, participava da sopa, né? E ele teve uma depressão que o abateu muito, né? E eu fiquei muito triste. Foi uma época da minha vida que eu pensei: poxa vida, pessoa tão boa. É aquela época da nossa vida que a gente pega não entendendo algumas coisas. Uma pessoa tão boa, tão trabalhadora, passando por isso. E aí eu fui conversar com um antigo evangelizador meu, porque eu sou de berço espírita, então eu fiz evangelização na casa espírita, mocidade. Eu falo que o maior bem que meus pais me deixaram foi a doutrina dos espíritos. Foi o maior bem que eles podiam ter. A maior herança que eu recebi deles foi o acesso, desde muito cedo, à doutrina dos espíritos. Está aí a importância da evangelização para as nossas crianças, né? E aí eu conversando com um antigo evangelizador meu da infância, do Centro Espírita, eu conversei, desabafei lá na pracinha, Dr. Augusto Silva, nós sentamos no banquinho, tomamos um sorvete, eu contei o que estava acontecendo para ele, que eu estava muito chateada com o adoecimento desse ser, muito amado no meu coração. Eu falei: como que explica, se uma pessoa tão boa está passando por isso? E aí ele virou para mim e falou assim: Lívia, o que a gente tem que pensar é que tem pessoas muito boas e muito trabalhadoras, mas que às vezes as construções dessa pessoa foram muito externas, muito exteriores. E a construção interna? Porque, gente, nos tempos de transição planetária que estamos passando, se a gente não angariar resistência para os períodos nebulosos que estão por vir e que já estamos passando, a gente não dá conta, não. A gente adoece. Resistência através da religião ser só uma máscara do que nós conhecemos a nível espiritual, não ficar só nos livros, nas palavras bonitas, mas na ação, na mudança de atitude. E aí eu compreendi que talvez uma hipótese dentre tantas do adoecimento daquele ser querido
é que a resistência ainda estava baixa para os momentos difíceis, que ele construiu muita coisa importante a nível externo, mas que a nível interno talvez ainda faltasse força espiritual para lidar com alguns momentos difíceis que ele acometeu durante a vida. E todos nós passamos por isso, vez ou outra, né? O que precisamos é nos atentar para a importância das nossas construções verdadeiras, internas, não para mostrar para ninguém, olha, eu estou fazendo isso de caridade, eu estou fazendo tal serviço, eu estou fazendo bem para fulano. Não, a proposta não é mais essa. Se um dia já tenha sido, né, em termos de religião na Terra. A proposta é uma espiritualização interna que de tão genuína, que de tão verdadeira, ela sai pelos nossos poros e alcance o externo. A última vez que eu estive aqui no GEP falando, né, eu dei um exemplo que eu gostaria de finalizar hoje com ele. Eu gostaria de perguntar para vocês, né, onde estão as primeiras igrejas construídas pelos apóstolos? Onde estão? Onde está a primeira igreja construída por Pedro? Onde estão as primeiras igrejas construídas por Paulo de Tarso? Onde estão vários dos recintos que Francisco de Assis pregava o Evangelho de Jesus? Eles não existem mais, meus amigos. Eles foram postos abaixo, em algum momento da história. Foram casas de pedra, desfeitas com o tempo. Mas e a palavra que eles trouxeram? Onde está? O essencial está aqui, dentro de nós, até hoje, reverberando em nosso ser. Não ficou lá na casa de pedra. Então, nos atentemos para o que é essencial na nossa vida, para o que estamos construindo de verdadeiro. Nos atentemos até pelos motivos de nossos sofrimentos, porque muitos deles são porque acreditamos que temos necessidade do que não temos. Se a gente soubesse como a gente é amparado espiritualmente, como a gente tem uma equipe de servos de luz do Senhor, que não nos deixa só um minuto. Se a gente estivesse só, minha gente, a gente ia sair daqui e acontecer com a gente o inimaginável, o primeiro passo na rua. A gente não fica só um minuto. A gente pode vivenciar a prova da solidão na matéria. Mas em termos de espiritualidade, os nossos amigos espirituais, amando do Cristo, amando do Pai maior, fica conosco, o tempo todo, nos direcionando para o que é realmente essencial. Vou finalizar hoje com uma passagem do Evangelho que eu gosto muito particularmente, que nos diz o seguinte, está em Mateus, né? Mateus 65. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais preocupados? Olhai para os lírios do campo. Como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andei, pois, inquietos, dizendo, que comeremos,
que beberemos ou como nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que vós necessitam de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Gratidão, meus amigos, pela paciência em me escutar essa noite, e que a gente possa voltar para os nossos lares, para a nossa família, para o nosso trabalho no dia de amanhã, confiantes de que o necessário e o essencial nos será dado, e mais que isso, só nos é acrescentado quando procuramos verdadeiramente a Deus.